Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu trouxe mais uma tag literária que eu descobri há pouco tempo atrás e que eu achei bem legal, que é a tag literária Linha do Tempo. São 5 perguntinhas, né? 5 temas. O primeiro é um livro que marcou a sua infância. E eu vou ser bem sincera que quando eu era pequena, assim, eu não tinha costume de ler muito. Eu lia mais aquelas leituras obrigatórias da escola, e eu gostava da maioria dos livros que eu lia ali pra escola, mas eu não tinha costume de ler muito. Tinha aqueles livrinhos que eu lia infantil, assim, quando era pequena, tipo de princesas e a história do Patinho Feio, sabe? Umas coisas assim. Mas eu não tinha muito costume. E mais uma história que me marcou ali quando eu tinha, acho que uns 7, 8 anos, quando eu li, foi Diário de um Banana, que eu li quase a série completa. E foi a primeira história, assim, que eu realmente ia lá na livraria e comprava. E eu lia, assim, por vontade própria, assim, por querer. A próxima é um livro que me marcou na pré-adolescência. Eu não consegui escolher um só, eu coloquei dois, porque durante a pré-adolescência eu ainda não tinha muito costume de ler. Só que eu me interessava bastante pelos livros que a escola pedia, assim, pra ler. E eu gostava tanto que eu lia várias vezes o mesmo livro. E teve dois que me marcaram bastante. O primeiro foi Luna Clara e Apolo 11, que eu acho muito bonitinho. Até hoje eu acho uma história muito bonita, assim, e tem um pouco de fantasia, sabe? Umas coisas meio fantasiosas, então é muito legal. Eu gosto bastante. E eu guardo, assim, na minha memória com bastante carinho. E o outro, que é a série dos caras do Pedro Bandeira. O meu favorito é Pantano de Sangue, mas eu li também a de Americana e acho que o outro chama. Ai, eu não lembro o nome do outro, mas eu vou deixar a foto do livro aí. Que eu também li, mas o meu favorito é O Pântano de Sangue. Eu gosto bastante de uma coisa assim com mistério, suspense, você tem que adivinhar ali, né? Tentar descobrir quem é que tá causando aquelas coisas, sabe? Tipo um romance policial. Não exatamente muito policial, mas nessa vibe, assim, eu gosto bastante. Eu sempre gostei, então foi um que me marcou bastante. E eu gostava de ler, apesar dos dois terem sido leituras obrigatórias da escola, era uma leitura que eu gostava bastante de fazer. E é que eu me divertia bastante e ficou com um espacinho guardado no meu coração. A próxima é um livro que me marcou na minha adolescência. E na minha adolescência eu já lia por vontade própria. Foi quando eu tinha 14 para 15 anos que eu me tornei uma leitora voraz. Eu comecei a ler bastante, que eu comecei lendo assim mais romance de época, depois eu li eu fui ali pra fantasia, romance, e depois eu já estava lendo, assim, vários gêneros e tudo mais. Mas o livro que me marcou realmente, quando eu era adolescente, foi A Cor de Espinhos e Rosas, que foi o primeiro livro de fantasia, assim, quando eu era, né, maior, assim, que eu li. E me marcou muito, porque na minha cabeça eu não gostava muito dessas coisas fantasiosas e fantásticas, eu gostava de coisas mais realistas. Só que quando eu li A Cor de Pintos e Rosas, eu fiquei maluca, eu fiquei obcecada por muitos anos. Eu fui, pra vocês terem uma ideia, comecei a ficar obcecada em 2019, e isso foi parar assim, um pouco a minha obsessão lá pro final de 2021. Isso pra mim é muito, porque eu fiquei muitos anos obcecada, tipo assim, grande parte da minha personalidade era cor de pince rosas, eu era maluca. Se me deixasse, eu falava sobre isso o dia inteiro. Eu amava muito. Eu. Meu papel de parede celular era cor de pince rosas. Eu comprei camiseta da cor de pince rosas. Tipo assim, eu amava. Toda a oportunidade que eu tinha, eu tava falando da cor de pince rosas. Então, me marcou bastante. Então, não poderia ser outra. Essa aqui foi realmente mais fácil, porque não tem outro livro que marcou minha adolescência tanto quanto A Cor de Espinhos e Rosas. E também é interessante porque a minha adolescência foi marcada também pela pandemia. Então imagina, pandemia, não tinha o que fazer, não tinha pra onde sair. E estava eu vivendo em função da Cor de Espinhos e Rosas. O próximo é um livro que me marcou assim a minha vida atualmente, que reflete essa fase da vida que eu tô, que né, marca essa minha fase adulta. E faz um tempo já que eu li esse livro, faz uns 4 anos, eu li quando eu tinha 17, mas apesar de ter lido outros livros que eu gostei, né, durante esses anos e que eu favoritei, eu não acho que tem um livro que me marque
tanto e que até tem outros livros, assim, que são os meus favoritos da vida, assim, que eles uma mensagem profunda, assim, em mim e que eu gosto muito, que eu adoro, que eu amo, mas esse é meu favorito e eu acho que ele não tem como eu responder outro, tem que ser ele, porque ele é muito especial pra mim, até hoje, e acho que é o melhor que reflete, assim, eu, que é Frankenstein, da Mary Shelley. E apesar de ter outros que eu gosto, assim, que tem também um impacto bem grande em mim e que me marcam, assim, até hoje, que é o Morro dos Ventos Uivantes e Ana Karenina, Frankenstein ainda tem valor um pouquinho maior, então tem que ser ele a resposta. E por último, um livro que você releria. Eu vou ser bem sincera, eu não tenho o costume de reler. Eu, quando eu era mais nova ali, quando eu lia os livros obrigatórios pela escola, eu relia, eu tinha o costume de reler. Mas hoje em dia não mais. O único livro que eu reli depois que eu comecei a virar uma leitora assim, de verdade, né, foi A Cor Espinhos e Rosas, por causa do meu vício. E aí eu tinha, na época lá que eu tava viciada, eu comprei a edição de colecionador em inglês. E aí eu li em inglês. Foi o primeiro livro que eu li em inglês, foi difícil o começo, mas depois eu consegui pegar o ritmo e comecei a conseguir ler outras fantasias em inglês. Então foi o único livro que eu realmente reli. Eu já pensei em reler outros livros assim, mas eu nunca cheguei a realmente fazer, porque eu fico pensando, por mais que eu tenha livros que eu adoro, eu fico pensando, gente, tem tantos outros livros na minha lista de leituras, tem tantos outros livros que eu quero ler, e eu fico, eu não vou, né, assim, gastar esse tempo que eu poderia estar dando oportunidade para as novas leituras, lendo um livro que eu já li. Então, eu tenho vontade de reler um dia, mas provavelmente não vai acontecer tão cedo. O único livro que eu paro e penso, com certeza eu releria, já pensei seriamente em reler várias vezes, que eu tenho muita saudade, é Trono de Vidro. E é uma saga assim, de fantasia muito especial para mim. Foi ela que me despertou o desejo de ser escritora e que me inspirou no meu primeiro livro. E eu, até hoje em dia, assim, eu não sou tão obcecada, mas eu sou um pouquinho, tipo assim, eu gosto muito ainda. Trono de Vidro é um lugar muito especial pra mim no meu coração. E sempre que eu vejo coisas, pessoas postando, falando sobre Trono de Vidro, eu fico animada, porque eu gosto muito desse livro. E dos personagens, do universo, eu gosto muito. Então, com certeza eu releria, porque eu tenho muitas memórias, assim, da época que eu li. E eu gostei muito. E eu sofri muito e eu chorei muito, principalmente, assim, no último livro, né, no Reino de Cinzas. Então, com certeza, eu tenho vontade de reler um dia e espero que eu tenha essa coragem para reler. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem as respostas de vocês aqui embaixo nos comentários, eu quero ver quais são as respostas de vocês, os livros importantes, assim, que marcaram as épocas da vida de vocês. Se inscrevam no canal, deixa o like. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!